Ok. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver aí, Marcos 16:15. Eu quero falar sobre a grande comissão representando a casa de Deus. Nós sabemos, temos aprendido que nós juntos estamos edificando a casa de Deus, somos pedras vivas desse edifício, né? E como resultado nós desfrutamos coletivamente da presença de Deus nessa casa, além da presença de Deus individualmente dentro de nós, né? Mas hoje eu quero especificamente falar sobre o aspecto da missão que nós temos. Uma vez que eu faço parte da casa de Deus, eu também sou representante dessa casa. Eu devo expressar a vida dessa casa, o dono dessa casa, que é o Senhor Jesus, né? E aí esse texto aqui vem a calhar, tem tudo a ver com isso. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes, Jesus falando para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que é interessante nós percebermos, irmãos, que Paulo, não só Paulo, mas os outros apóstolos e os cristãos que formavam a comunidade do Novo Testamento, eles entendiam que o evangelho tinha poder para transformar o ser humano de uma forma completa, de uma forma plena. Paulo mesmo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo e os outros apóstolos, eles sabiam que o mundo só poderia desfrutar salvação, um relacionamento com o Senhor, de uma cura para o seu coração, se eles conhecessem o Evangelho de Cristo, se eles crescem no Evangelho de Cristo, né? Porque eles entendiam que o Evangelho era suficiente, o Evangelho era o remédio, o Evangelho era a solução para a doença do pecado no coração do homem. E da mesma forma que eles experimentavam o Evangelho e a revolução que o Evangelho trouxe na vida deles, eles também queriam e entendiam que deveriam ir pelo mundo, né, e passar isso para as pessoas, expressar isso para as pessoas, oportunizar a elas a experiência de crer no Evangelho, conhecer o Evangelho e experimentar o Evangelho. E nós também, irmãos, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo que está doente. E essa doença é causada por essa distância, essa separação do homem de Deus, a natureza pecaminosa que domina o coração daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, né? E como resultado dessa sociedade doente, nós percebemos a expressão disso na violência, na maldade, na corrupção, no abuso, em todos os níveis, né? Então, no nosso caso, que nós tivemos a experiência com o Evangelho, que nós temos Cristo, somos filhos de Deus e tudo mais, nós não podemos, da mesma forma que os discípulos de Jesus, a igreja do Novo Testamento não se privou, não se fechou, não negligenciou esse fato do mundo estar doente, nós também não podemos negligenciar isso. Nós temos que entender que o mundo está doente. Não basta a gente se revoltar com a violência, não basta a gente se revoltar com a corrupção no nosso país, não basta a gente se revoltar com a injustiça social, não basta a gente apenas ficar indignado, né? Nós precisamos assumir a nossa posição de canal para que as pessoas possam experimentar aquilo que de fato pode mudar essa realidade. Nós temos que nos colocar na posição de sermos um canal para que a vida de Deus, a mensagem da nova aliança,
a mensagem do amor de Deus possa ser conhecida pelas pessoas e, mais do que apenas conhecida, possa ser experimentada pelas pessoas e elas terem uma transformação radical de dentro para fora. Amém? Então, da mesma forma que a Igreja do Novo Testamento se posicionou, se colocou como canal, nós também devemos ter esse mesmo coração, essa mesma disposição. Perceba que, apesar de toda a sabedoria que existia naquela época, né, nós tínhamos a cultura grega, muita filosofia, muito conhecimento, muitas coisas novas sendo descobertas. Em certo sentido, isso era muito bom. Você tinha toda a organização romana, a segurança, a estrutura urbana, já mesmo naquele tempo, né? Se você for estudar a cultura romana, o modo como eles viviam, as construções, você vai ficar admirado com a engenharia, mesmo não tendo a tecnologia que nós temos hoje, eles tinham uma engenharia assim fantástica e construíam dutos, pontes, canalizavam água, esgoto e uma série de coisas. Então era muito interessante. Então tinha sabedoria, assim, tinha conhecimento, tinha estrutura urbana, tinha segurança, né? Em Roma, os exércitos romanos, a segurança no Império Romano era muito forte, muito bem feita, muito bem organizada, as estradas, tinha tudo isso. Mas a maior revolução que estava acontecendo naqueles dias não era do conhecimento, não era da engenharia urbana da época, não era da segurança romana. A maior revolução naqueles dias estava acontecendo por causa da mensagem de Jesus através dos seus discípulos. Inclusive você vai ver alguns textos da Bíblia expressarem essa revolução que estava acontecendo, como é o caso de Atos capítulo 17, versículo 6, né? Quando eles se referem à igreja, à comunidade dos cristãos, aos discípulos. Olha que interessante o que esse texto diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Olha o termo que é usado para se referir aos cristãos. Olha, esses que estão sacudindo, esses que estão revolucionando, esses que estão fazendo fervo, chegaram aqui também. Então havia uma notícia corrente na sociedade de que havia um movimento que estava revolucionando, que havia um movimento que estava trazendo um impacto. Claro que essa palavra deles é de acusação, é como se isso fosse negativo, mas não era. Na realidade, esse movimento da igreja no Novo Testamento estava realmente transformando a vida das pessoas. Esse movimento estava impactando a vida das pessoas, revolucionando a vida das pessoas no sentido positivo, né? Então é muito interessante, né? Prostitutas estavam se convertendo e passando a valorizar o seu corpo, entendendo que elas eram casa de Deus agora, morada do Espírito Santo. As pessoas estavam abandonando a idolatria, deixando de crer em uma estátua e passando a se relacionar verdadeiramente com Deus. Pessoas estavam sendo curadas de enfermidades. Os ricos e pobres agora que se convertiam e que não era comum na sociedade ter a harmonia entre eles, viverem juntos, comerem juntos, brincarem juntos. Agora eles estavam juntos e comiam juntos, e os ricos ajudavam os pobres e compartilhavam, viviam unidos. Os órfãos e as viúvas agora tinham família. Existe um documentário, não sei se é do Discovery ou outro desses canais de documentário, que eles fazem. Tem
uma abordagem sobre o cristianismo no período romano, e eles falam de como a maneira como os cristãos se tratavam e cuidavam das pessoas mexia com a sociedade, impactava a sociedade. Porque não era comum, tipo, você tem um doente e de repente não tem nem família, ele ia morrer. A sociedade não ia cuidar dele. Mas aí ela conhecia Jesus, conhecia a comunidade dos cristãos, e aí ela acolhida, tratavam as feridas, davam comidinha, acompanhavam, ensinavam o evangelho. Muitas eram milagrosamente curadas, outras eram curadas porque eram tratadas, as suas feridas, as suas doenças eram tratadas. E as pessoas melhoravam, pessoas que estavam à margem da sociedade passavam a ter uma experiência profunda com Deus na comunidade, conheciam Jesus, e aquela tristeza, aquela falta de sentido para a vida acabava, porque agora eles tinham família, agora eles tinham pessoas que se importavam com ele, eles tinham Jesus no coração e tudo mais. E isso mexia com a sociedade, isso impactava a sociedade, porque não era comum. Era comum no meio dos cristãos, mas não daqueles que estavam fora. Então alvoroçar, esses que têm alvoroçado, é esses que estão mexendo mesmo, estão fazendo o que não é comum na sociedade se ver. Esses que estão alvoroçando são aqueles que estão sendo canal da expressão do amor de Deus, que estão realmente expressando a vida de Cristo no meio do povo. E estão atraindo as pessoas, porque as pessoas viam aquilo, as pessoas, tanto os que experimentavam como aqueles que viam acontecendo, o que acontecia com eles? Eles eram atraídos. E daqui a pouco eles estavam querendo saber da mensagem também. Os que experimentavam na prática, porque estavam à margem da sociedade e eram inseridos na comunidade dos cristãos, eles se entregavam porque eles experimentavam na prática o amor. E os outros que vinham de fora eram atraídos. Atos capítulo 2, do versículo 41 em diante, quando fala de como a comunidade vivia, no final diz, né? Então eles tinham tudo em comum, compartilhavam dos seus bens, ninguém tinha necessidade. E caíam na graça, ou caíam na simpatia do povo, e Deus ia acrescentando aqueles que deviam ser salvos. Então as pessoas iam observando, vendo, e eram atraídas, e daqui a pouco se tornavam cristãs, também recebiam Jesus. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar o fato de que nós temos uma missão. E que missão é essa? Essa missão mais geral, mais macro da igreja. A missão de apresentar o Evangelho de Jesus para o mundo. Agora, o que talvez dificulta bastante as pessoas de se enganjarem nessa missão, de se envolverem nessa missão, o que dificulta talvez seja a compreensão limitada do que é pregar o Evangelho, do que é ser uma testemunha, do que é vivenciar essa grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A compreensão limitada, a compreensão errada, ela pode dificultar o engajamento, o envolvimento, pode inclusive facilitar a terceirização dessa missão. Eu entendo de forma errada, eu acho que de repente a grande comissão é uma coisa feita por algumas pessoas especiais que foram escolhidas para serem testemunhas. E eu não preciso estar envolvido de alguma maneira com isso. Então muita gente tem essa ideia, que algumas pessoas, o pastor, os líderes, eles têm que pregar o Evangelho, essa é a missão deles. E isso é uma compreensão equivocada, que a missão é nossa. Diga assim, a missão é nossa. A missão é minha. Uma das coisas que dificulta o engajamento, o envolvimento com essa missão é que nós acostumamos a ver pregadores anunciando a palavra apenas em cima de palcos, em rádios, na televisão ou mesmo na internet. E às vezes por vermos tanto isso,
e essas pessoas se tornarem referenciais, acabamos achando que pregar o Evangelho é aquilo ali. E daí você olha para você e fala, meu Deus, eu não sei fazer isso aí, eu não gosto disso aí, de fazer dessa maneira, eu não levo jeito para isso. Então eu não posso pregar o Evangelho, então eu não tenho condições de me envolver com a pregação, com essa missão, uma vez que eu não sei, não vou conseguir subir no palco e falar para um monte de gente, eu sou mais, a minha personalidade é mais, não ajuda muito nisso. Eu não tenho habilidade para falar na frente de uma câmera. Então as pessoas acabam não se envolvendo, não se engajando porque têm uma ideia equivocada. Além disso, o que acontece também é que muitas vezes nós somos confrontados, melhor dizendo, nós éramos confrontados com testemunhos assim de evangelizações poderosas. De repente você ouve aquele evangelista pregando, ele falando das experiências que ele teve em praça pública, pregando o evangelho em cima de um caminhão, e aí demônios sendo demoniados sendo libertos, pessoas ali, paralíticos andando, o cara vindo com uma faca para cima dele lá no palco, e daí caindo na frente do... O testemunho de repente do cara que levantou no meio do ônibus, começou a gritar lá, falando de Jesus, aí veio outro e bateu nele, ele se levantou sangrando, continuou pregando, e de repente um cara se converteu, aí você fica impactado com isso, aí às vezes o pregador no final diz, Deus quer usar a sua vida dessa forma, você precisa se envolver dessa maneira, aí você diz, meu Deus, eu levantar dentro do ônibus, eu saí gritando dentro do ônibus, eu na praça pública gritando, Jesus, eu não vou, esse negócio não é para mim. Assim, queridos, todas essas modalidades de evangelização, elas têm a sua utilidade. Pregar na rádio, pregar num canal de televisão, não do jeito como a gente tem visto, mas se fosse pregar o Evangelho de fato, pregar dentro de um ônibus, em cima de um caminhão, tem a sua utilidade. Fazer movimentos de evangelização no bairro tem a sua utilidade. Porém, não pode se tornar exclusivas essas modalidades e nem ser vistas como a forma mais importante de evangelização, porque não são. E por que não é a forma mais importante de evangelização? Porque não é a forma em que a maioria dos cristãos irão se envolver para cumprir a missão. Existirão pessoas, principalmente aqueles que receberam o dom de evangelista, e nem todos têm o dom de evangelista. É o dom ministerial. Algumas pesquisas dizem que cerca de 10% da igreja tem o dom de evangelista. E esses caras vão ser diferentão mesmo. Às vezes vai sentar dentro do avião do lado de outra pessoa, uma viagem até São Paulo de 40 minutos, 50 minutos, ele entrou, sentou ali, puxou o papo, entrou no assunto do evangelho, quando aterrissou o avião em São Paulo, a pessoa está convertida. Isso é coisa de evangelista. Mas a maior parte dos crentes não vão fazer dessa maneira. Mas a maior parte, entende? Mas a maior parte da evangelização vai ser feita pela maior parte dos irmãos, que não são evangelistas em si, mas que vão cumprir esse princípio universal da missão de ser um canal para testemunhar as boas novas neste mundo. Ok, meus irmãos? Está entendendo? Então eu quero ler esse mesmo texto com você, agora em outra versão, porque o texto que eu li, acho que é da Revista Corrigida, Revista Atualizada, ela não expressa bem a ideia do texto de Marcos 16:15. Mas eu quero ler na versão da King James atualizada, que ela diz o seguinte: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura.
Repita após mim, por gentileza. Enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então observe aqui nessa versão, e é uma versão que a maneira como ela traduz esse versículo está mais próximo da ideia do original. Então observe que aquilo que muita gente apenas trata como uma ordem imperativa, ide, vai, pregue, na realidade ela está no gerúndio. No original está no gerúndio. Indo, pregai. Indo, proclamai. E isso, ao contrário do que algumas pessoas podem achar, isso não tira a força da grande comissão de Jesus. Isso não tira o valor da responsabilidade que nós, como igreja, como cristãos, nós temos de sermos um canal para expressar o Evangelho de Jesus a este mundo. O que acontece é que o fato de eu entender que essa palavra está no gerúndio, não é ide, mas indo, apenas ajuda a ampliar a minha compreensão de como eu posso me envolver e me enganjar na missão de evangelizar este mundo. De ser um representante da casa, da família espiritual que é a igreja. E aqui eu quero mostrar para os irmãos, com base nisso, como é que então nós podemos vivenciar, entendendo agora o versículo corretamente, como é que nós podemos vivenciar essa grande comissão, sendo representantes dessa família maravilhosa que é a igreja. E a primeira coisa interessante, nós entendemos o que significa o indo, como podemos entender o indo. O indo, por estar no gerúndio e por estar nessa, por estar no gerúndio, ele está trazendo a ideia de uma ação continuada e não de uma ação que ainda está por acontecer. Então, o indo fala de uma ação continuada. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós não estamos esperando para ir. Não estamos esperando a corrida ainda que vai começar a acontecer. Um dia eu vou evangelizar. Um dia Deus vai me usar para pregar o Evangelho. Um dia Deus vai fazer isso e aquilo através da minha vida. Um dia eu vou me envolver. Um dia eu vou ter coragem para pregar ao meu chefe. Um dia eu vou realmente me envolver com a evangelização dos meus vizinhos. Um dia. Agora o que você precisa entender é que já que essa palavra está no gerúndio, está falando de uma ação continuada, isso quer dizer que Deus não está esperando que a gente ainda venha tomar a decisão para começar a evangelizar como se fosse uma coisa que pudesse ser feita lá na frente. Deus está querendo mostrar que nós já estamos a caminho, nós já estamos no indo. No momento em que eu aceitei a Jesus, em que eu recebi a Cristo no meu coração, que eu tive a experiência com o Evangelho de Jesus, que eu nasci de novo, eu comecei o meu caminho, eu iniciei a minha jornada, eu entrei no indo, a minha carreira começou. Amém? Então, da mesma forma que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser departamentalizado. Eu tenho minha vida com Deus, eu tenho minha vida com o meu trabalho, eu tenho minha vida com a minha família, eu tenho minha vida de lazer. Como você não pode departamentalizar a sua vida, como se houvesse o lugar de Deus, o lugar disso, o lugar daquilo, que tudo, o teu relacionamento com Deus acontece na tua vida. Eu estou com a minha família, eu estou com o meu relacionamento com Deus. Eu sou filho de Deus com a minha família, eu relaciono com Deus com a minha família, eu relaciono com Deus jogando bola, eu me relaciono com Deus aonde eu estiver, em qualquer situação que eu estiver envolvido. Então, da mesma maneira
que eu não departamentalizo o meu relacionamento com Deus, a minha missão como representante da casa, como representante da família, a minha missão de ser canal do amor de Deus, para expressar o amor dele, o Evangelho de Jesus, também não pode ser departamentalizado, não pode ser uma tarefa a ser feita em alguns momentos específicos. Quando a igreja se reunir num domingo à tarde para sair evangelizar. No momento em que eu tiver marcado com aquele rapaz, aí eu vou estar evangelizando. Aí ali começa a minha evangelização com ele. Marquei com ele um horário, um dia, para mim estar falando do amor de Deus. É parte da evangelização, mas não define a evangelização em hipótese alguma. Porque eu já estou no indo, eu já estou a caminho. Então, nesse sentido, a evangelização, da mesma forma que o meu relacionamento com Deus, da mesma forma que a adoração e outros princípios da vida cristã, elas acontecem como um estilo de vida. É porque elas acontecem no caminho, enquanto eu estou vivendo a vida, a minha vida com Deus, no dia a dia, e em todas as coisas que eu faço durante o meu dia a dia, em todo esse tempo em que eu sou testemunha, em que eu sou adorador, em que eu sou filho de Deus, em que eu sou canal de Deus. Irmãos, o que você vai fazer no trabalho? O que você vai fazer lá na empresa que você trabalha? O que você vai fazer lá? Quantos trabalham em uma empresa? Alguma loja? O que você vai fazer lá, Nábile? Exatamente, vai trabalhar. Ela não vai lá no trabalho, ela não vai para o serviço dela evangelizar. Ela vai trabalhar. E trabalhando, lembra do indo, no gerúndio? Trabalhando, ela prega o Evangelho. Isso vai acontecer. O que você vai fazer na escola? Não, vou lá para evangelizar. Não, você vai estudar. Estudando, proclame o Evangelho. Eu vou lá no jogar bola com o pessoal porque eu vou evangelizar eles. Não, você vai jogar bola. Mas como você tem consciência de quem você é, você tem consciência da missão, de que isso faz parte de você, jogando bola e se divertindo, você vai proclamar o Evangelho. O que você vai fazer na padaria? Alguns diriam, vou evangelizar o padeiro. Não, você vai comprar pão. Comprando pão, você prega o Evangelho. Senão você vai chegar lá, só esperando, pensando um jeito para você entrar no assunto do Evangelho. Aí não deu, poxa, você sai meio frustradão, vai para casa. Eu tenho que voltar lá, daí vou voltar, vou comprar mais pão para poder evangelizar ele. Irmãos, esse tipo de coisa vai virando uma neurose, um negócio na sua mente, assim, vai comprar pão, irmão, compra pão, conversa com o cara e deixa acontecer. A missão, queridos, o ser testemunha de Cristo faz parte de nós, isso é a nossa identidade. Você vê que os discípulos não tinham que ficar falando, eu sou discípulo de Cristo. Eles iam percebendo, você andava com Jesus. Não foi isso? Pedro falou, eu não andava com esse camarada. Você andava, você parece com eles. Ele negando, e mesmo assim o perfume estava fluindo dele. A luz estava brilhando. Você está entendendo? Então a pregação do Evangelho não pode gerar em você o que a pressão de ter que vender um produto lá na empresa que você trabalha vai gerar. Eu preciso vender.
achar uma estratégia, um jeito para mim fazer a venda. E técnicas, e técnicas, e técnicas. Isso acontece no mundo profissional mesmo. Mas para você ganhar pessoas para Jesus, não pode ser assim. Pressionado, meu Deus. Tem que dar um jeito, tem que ver como é que eu vou falar de Jesus. Se eu não falar de Jesus, eu estou lascado. Se eu não falar de Jesus, essa pessoa vai para o inferno, não pode ir para o inferno daqui a 5 minutos. De repente vem um raio, cai na cabeça dela e eu vou ser cobrado do sangue dessa pessoa. Meu Deus, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar. Aí surge o crente chato, às vezes que a pessoa não quer nem muita conversa, porque ele vai conversar de futebol, de outro assunto, o cara puxa, dá um jeito de ficar puxando toda hora para pregar o evangelho. Não que não possa ser feito isso, pode ser feito. Mas dependendo da forma como você vê a evangelização, você vai se tornar um crente chato. E aquilo que você queria gerar, que é um bom relacionamento, você não vai conseguir e vai acabar afastando as pessoas de você. A pregação precisa fluir naturalmente, como fruto da experiência maravilhosa que nós tivemos e estamos tendo com o Senhor. Você não pode nem ser desesperado para a evangelização, mas também, claro, você não pode ser uma pessoa indiferente. Tipo, não, isso não tem nada a ver comigo. Ou, eu preciso dar um jeito para pregar, tem que pregar, tem que falar de Jesus. Porque eu estou falando de coisas que eu já fui assim. Eu vivia pressionado, a minha consciência pressionada, com a ideia de que eu tinha que dar um jeito de pregar o evangelho. Então, às vezes eu saía na rua assim, eu olhava para alguma pessoa, vinha aquele negócio, tem que pregar o evangelho para ela. E eu dava um jeito de correr atrás da pessoa e convidá-la. Eu não sabia nem pregar para falar de Jesus direito, eu convidava ela para o culto. Sempre, às vezes eu tinha até às vezes me ficava meio assim de sair na rua, porque já vinha na minha cabeça, tem que falar de Jesus. Tem que falar de Jesus. E aquele negócio ia me consumindo. Mas não é aquela coisa gostosa que está fluindo. Era pressionado, era uma coisa assim que me fazia mal. Olhava às vezes da janela de casa, via um cara, alguém andando na rua, não, tem que falar de Jesus para ela. Entrava no ônibus, parecia que eu tinha que fazer alguma coisa. E era uma pressão lascada, como era ruim aquilo que eu sentia. Depois que eu fazia, eu me sentia, nossa, o cara, né? Puxa, eu fiz, eu preguei, eu falei de Jesus, mas não era bom, não estava fazendo bem, né? Irmãos, olha que interessante, que quando nós temos uma experiência gostosa, maravilhosa, por exemplo, com uma comida, você foi num lugar, comeu uma comida assim diferente, uma coisa assim maravilhosa, a tendência atua naturalmente. Pense na comida, ou às vezes um passeio, uma viagem. Naturalmente você, quando se encontra com as pessoas do teu convívio, você vai espontaneamente falar sobre isso. Você dá um jeito de puxar o assunto, dá um jeito de envolver o assunto na conversa sobre a comida que você comeu. Poxa, eu comi uma comida em tal restaurante ou em tal lanchonete. Cara, ali você tem que ir lá, é muito bom. Oi, eu fui... Puxa, morar em Florianópolis é muito bom, os irmãos que quiserem, né? É uma boa ideia, hein? Vamos morar lá. Tem muitas praias, né? Então... E outra coisa legal, irmãos, vai perguntar para a maior parte dos irmãos que vieram para a vida da igreja, outros jovens, como é que eles vieram para a igreja? Faz uma pesquisa aí. A maior parte das pessoas que vieram para a igreja estão por causa que era um amigo do outro, e o convívio com esse amigo que era da igreja fez com que ele começasse a ter vontade de participar também. Amizade, no relacionamento entre eles ali, que surgiu o desejo, a oportunidade, o interesse, a curiosidade por ir numa célula, por participar do culto. A maior parte das pessoas que estão no nosso meio, grande parte delas vieram dessa maneira. Através dos relacionamentos, através da amizade.
Então o indo fala de uma carreira. Que carreira é essa? A vida cristã. Em Hebreus 12 diz que nós temos que correr a carreira com paciência, né? Então aonde você estiver, ali é o lugar de você ser cristão. E o ser cristão, porque é a tua carreira, a tua vida agora, a tua identidade, inclui você dar testemunho do Evangelho. Você ser um canal para expressar o Evangelho. Amém? Indo além de falar de uma carreira, o indo som. Então, indo além de falar de uma carreira, o indo fala de uma convicção. Eu sei que eu estou numa carreira, eu estou vivendo a minha vida cristã e eu sou uma testemunha onde eu estiver, porque eu estou... Essa é uma condição, isso é parte da minha identidade. Mas o indo também fala de uma convicção. Você sabe que é testemunha. Você sabe que tem uma missão. Você sabe que tem o remédio, que é o Evangelho. Você sabe que esse remédio funciona porque funcionou com a sua vida. Você sabe responder a razão da sua esperança. Ainda que seja de forma simples, mas você sabe. Você teve uma experiência com o Evangelho. Então, o fato de você ter essa convicção pautada na experiência, no conhecimento que você tem de Jesus, o resultado disso vai ser que vai fluir a pregação de você com mais facilidade. Compartilhamento, testemunho, som. Pouca convicção, pouca experiência, também vai gerar pouco desejo e pouca disposição de você compartilhar. Som. Quanto mais experiência você tem com Jesus, som. Agora está indo. Quanto mais experiência você tem de revelação do amor de Deus por você, mais disposição você vai ter para falar para as pessoas. No período do Novo Testamento não tinha muitos teólogos, pessoas de grande conhecimento da palavra. Mas tinha muita gente que foi impactada pelo amor de Deus. Muita gente que teve acesso e conhecimento, ainda que de forma básica, do Evangelho. Eles não tinham a Bíblia, todo o Novo Testamento organizadinho como nós temos. Mas tinham tido uma experiência forte com Jesus. E que isso era suficiente para gerar uma convicção profunda no coração deles. E que fazia, com que o testemunho fluísse de uma forma muito mais intensa da vida deles. Se todos nós entendermos, irmãos, compreendermos isso, nós vamos ter como resultado um crescimento tremendo na nossa igreja. Com pessoas vindo para Jesus de todas as classes sociais e de todas as áreas. Nós vamos gerar vidas no trabalho, nós vamos gerar vidas no colégio, nós vamos gerar vidas na padaria, nós vamos gerar vidas dentro do ônibus, vamos gerar vidas na rua onde nós moramos. Estou convicto que daquilo que Cristo fez, do amor que Ele tem por mim, entendo que eu sou uma testemunha, isso faz parte da minha identidade, e eu estou vivendo a minha vida. Onde eu estou, está claro isso para mim. A igreja no Novo Testamento, ela crescia e se multiplicava porque os cristãos se espalhavam pela sociedade, e aonde eles estavam, eles compartilhavam de alguma forma do Evangelho. Existiam lugares que não foi nem um dos apóstolos que abriu a igreja. O caso da igreja de Roma, provavelmente não foi nenhum apóstolo que fundou aquela igreja, mas foram os cristãos. De modo geral, os irmãos tiveram uma experiência com Jesus, conheceram o amor de Deus. Pode ser que tenham sido cristãos que estiveram em Jerusalém, até na descida do Espírito Santo.
voltaram para suas terras, começaram a se reunir, as pessoas começaram a se converter e daqui a pouco tinha uma igreja. Então, como que eu posso vivenciar essa missão? Primeiro, eu devo entender o que significa o indo. Indo fala de uma carreira, indo fala de uma convicção que eu tenho, indo fala de eu entender que o ser testemunha é parte da minha identidade, e isso envolve o meu dia a dia, onde eu estiver, seja trabalho, escola e tudo mais. Mas o outro aspecto que eu preciso entender é o pregando, indo. O texto diz: indo proclamai, indo pregai. Então nós sabemos que a evangelização mais eficaz ela acontece no indo. Porém, no indo nós vamos ter que pregar. Agora, como é que nós podemos pregar no indo? Como é que nós podemos pregar enquanto estamos vivendo a nossa vida cristã no dia a dia? Nós podemos fazer como Pedro fez. Pedro pregou para multidões. Por 2 vezes você vai ver Pedro pregando lá no livro de Atos para milhares de pessoas. Então, é uma forma de você pregar, mas a maioria não vai fazer assim. Outro modo de você estar pregando no indo é cutucando, como Felipe lá no capítulo 8 de Atos. O Senhor levou ele até uma estrada onde tinha um eunuco que estava passando em uma carruagem. E ele viu o eunuco lendo o texto de Isaías capítulo 53, ele correu atrás da carruagem, chamou a atenção do eunuco e perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Aí ele falou: não, como é que eu vou entender isso se ninguém me explicar? Então falou: eu explico para você. Ele foi, puxou o assunto, ele cutucou e ele pregou o evangelho para o eunuco. Isso vai acontecer às vezes. Eu percebo forte isso na vida de pessoas que são evangelistas. Ou lá eu tenho o Lucas e tem a Patrícia. Então o Lucas, aonde ele entra, ele cutuca para pregar o evangelho. A Patrícia também. Mas eu tenho outros irmãos que não são assim. Eles não ficam cutucando. Mas eles atraem as pessoas para Jesus também. E de alguma maneira as pessoas vão tendo conhecimento do evangelho através da vida deles e de repente começa a se envolver com a igreja. Então eu posso pregar para uma multidão, a maior parte de nós não vai fazer isso. Posso testemunhar cutucando, serão poucas vezes que a maioria dos irmãos estarão envolvidos dessa maneira. Outra forma, podemos compartilhar para os nossos conhecidos, como a mulher samaritana fez, como o gadareno, depois de terem tido uma experiência com Jesus, correram para as pessoas que eles conheciam, no caso da mulher samaritana do vilarejo, o gadareno também para as pessoas que ele conhecia, seus familiares. Isso vai acontecer muito com a gente, muitas vezes. Experiência teve com Jesus, você quer que teu pai tenha, que tua mãe tenha, que as pessoas ali da sua família têm, e às vezes de alguma maneira você vai tentar falar isso para eles. É uma outra forma. Mas tem a forma principal, que é a expressando vida. Diga assim: expressando vida. Isso fala do nosso testemunho. E eu não estou falando aqui do testemunho do ponto da ideia que muitas vezes as pessoas têm, o testemunho da pessoa que faz tudo certinho, e aí sim as pessoas têm condições de ver que ela é cristã e conhecer Jesus através da vida dela. Eu estou falando da expressão de vida. É um negócio que flui de nós porque nós somos filhos de Deus, porque Deus habita dentro de nós. E é uma coisa assim até difícil de você explicar exatamente como isso acontece, mas acontece. De tal maneira que pelo fato de você ter uma nova natureza e você ser filho de Deus e estar consciente disso, aonde você estiver, você vai perceber que um negócio diferente vai acontecer. As pessoas começam a olhar para você diferente.
elas começam a sentir um negócio diferente, elas começam a ser atraídas para você. Ao ponto de você amanhã ou depois começar a ter aquelas experiências. E eu não falei nada para ele, mas ele chegou e puxou assunto comigo e começou a contar os problemas que ele está enfrentando na casa dele, falar do problema que ele está enfrentando com o filho dele. Ele falou para mim assim: poxa, olha cara, eu não te conheço direito, mas eu senti que você é uma pessoa que eu posso confiar. Eu fui com a tua cara. O que é isso? O que está atraindo? O que está puxando? A vida de Deus que está dentro de você. Antes as pessoas talvez eram atraídas só para falar besteira para você, mas agora começam as pessoas a ser atraídas para contar os problemas delas para você. Expressando vida, esse modo que acontece a evangelização enquanto eu estou vivendo a vida cristã, é sempre para a multidão. Algumas pessoas vão fazer isso, cutucando, algumas vezes a maioria vai fazer, compartilhando com as pessoas que nós conhecemos, familiares, muitas vezes, mas expressando vida, diga assim, sempre. 24 horas. Então todas as estratégias podem ser bem-vindas, mas a principal é essa. E essa expressão de vida que vai estar fluindo, esse perfume que está saindo de você constantemente, o perfume de Cristo, é o que vai dar consistência para as suas palavras, que no momento em que você abrir a sua boca para falar alguma coisa, ou contar a sua história com Jesus, que vai fazer com que isso impacte, toque, revolucione a vida da pessoa que está te ouvindo. Amém, irmãos? É um exemplo de Eliseu, no Antigo Testamento. Tem o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, e é um santo homem de Deus. Havia alguma coisa em Eliseu, havia alguma coisa fluindo de Eliseu, que fazia com que essa mulher falasse: poxa, aquele é um cara de Deus, né? Tem alguma coisa diferente naquele cara. O interessante é que Jesus fala que nós somos o sal da terra. E o sal tem tudo a ver com o que eu estou falando para os irmãos, essa expressão de vida que acontece sempre. Porque o sal não faz alarde para chamar a atenção. O sal, ele é percebido. Você não vê o sal no feijão, mas se tiver muito sal, é a primeira coisa que você faz, o negócio está salgado. Você não está vendo, mas está percebendo. O cristão não precisa fazer alarde, não precisa colocar uma camiseta escrito que é de Jesus, não precisa colocar na testa que é de Jesus, não precisa sair falando para todo mundo que ele é crente. Basta viver o seu cristianismo no dia a dia. E o que vai acontecer? O perfume vai ser liberado. Viver o cristianismo, como nós temos aprendido, não tem nada a ver com religião. Agora eu vou vestir a roupa certa, vou me portar do jeito certo, falar do jeito certo, para que as pessoas então possam me ver como cristão. É a vida normal recheada com Jesus. Fui trabalhar, mas está recheado com Jesus. Fui para a escola, está recheada com Jesus. Fui brincar, está recheado com Jesus. E por estar recheado com Jesus, aquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou fazendo, vai liberar o perfume de Jesus e as pessoas vão perceber Cristo em mim. O sabor vai ser percebido. Paulo mesmo diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Paulo diz que nós somos a carta lida por todos os homens, a carta de Cristo, e as pessoas vão perceber Jesus.
de alguma maneira, sem alarde. O sal, além de ser percebido, o sal é um negócio humilde, né? Nós não temos promoção de sal, nunca vi pelo menos, né? Sal em promoção no mercado. Não tem uma prateleira especial para o sal, né? Você vai no mercado, ele está naquele cantinho. Embaixo lá de todos os produtos está lá. Sal. Mas nós sabemos que o sal faz uma diferença essencial na comida. As pessoas precisam perceber a vida de Deus em nós, sem o alarde. E o resultado delas perceberem a vida de nós sem alarde, sem você ter que bater no peito e dizer que é cristão, vai fazer com que gere fome e sede por Deus nela. As pessoas vão perguntar sobre a sua história. Cara, como é que... Conta um pouco da sua vida, você parece uma pessoa diferente. E às vezes você não está fazendo nada diferente, assim aparentemente. Mas a pessoa está vendo algo diferente. Ela chega e pergunta, conta um pouco sua história, como é que você vive. Você parece ser uma pessoa gente boa, uma pessoa de bem. As pessoas vão se desarmar diante de você para ouvir o que você tem para dizer para ela, porque elas estão sentindo o sabor, elas estão experimentando um gosto diferente em você, que é o gosto de Jesus. As pessoas sentirão o sabor de Deus em nós apenas pela presença. O testemunho inclui palavras, diga assim, o testemunho inclui palavras. Mas não precisa começar por elas, irmãos. Deixa acontecer naturalmente a coisa. Aos evangelistas, cutuque mesmo. Se você tem um projeto evangelístico, faça na escola. Tem um projeto que Deus está te dando, vai e faça. Mas para grande parte dos irmãos que não são evangelistas, deixa a coisa acontecer naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente. Só não atrapalhe Deus. Como é que eu atrapalho a Deus? É não tendo consciência de quem eu sou, aonde eu estiver. Mas estando consciente de que você é filho de Deus, aonde você estiver, a coisa vai fluir naturalmente. E as pessoas vão ser atraídas a Jesus. As pessoas vão perceber o dedo de Jesus na sua vida. Perceberão isso nos posicionamentos seus, nas suas palavras, na sua visão de mundo. E até mesmo no seu silêncio. Tem o exemplo do pastor Weinhard, né? Que foi no mercado. Foi fazer o que no mercado? Foi comprar vinho ainda. E lá apareceu a oportunidade de uma pessoa doente. Agora você vai perguntar, se ele foi para evangelizar naquele dia, não vou lá no mercado porque aí vai ter alguém que eu vou falar de Jesus. Não, ele foi comprar o vinho, mas ele tem consciência que ele é testemunha onde ele está. E lá apareceu a oportunidade, uma pessoa enferma. Eu sou testemunha, Cristo está em mim, eu tenho autoridade de Cristo, eu posso orar pelos enfermos, eu amo essa vida e eu vou orar por ela. E ele orou por ela dentro do mercado. Amém, irmãos? Isso é muito importante que você entenda. Porque o sal, ele transforma a comida. O que nós somos vai transformar o lugar aonde nós estivermos. Da mesma forma que o sal transforma a comida, nós também vamos transformar aonde nós estivermos, sem alarde, de forma humilde. No Antigo Testamento, o que acontecia? Os utensílios, as coisas eram trazidas para o templo, e quando elas eram trazidas para o templo, o que acontecia com os utensílios? Eles se tornavam santos. Agora nós somos o templo do Espírito Santo e nós vamos até as pessoas para santificar elas. Os lugares aonde nós vamos, ali se tornam lugares de influência da presença de Deus, do amor de Deus, do perfume de Cristo.
Agora, esse fluir de vida, da presença de Deus, da vida de Deus através de nós, ela pode ser inibido pela incredulidade e pela indiferença, pela crença errada. Poxa, esse negócio de testemunhar não tem nada a ver comigo, tem a ver com o pastor. Eu não creio que Deus possa usar a minha vida. Então, essa crença errada, esse posicionamento, essa indisposição, essa indiferença, de fato, vai inibir você de vivenciar, de ter essa experiência de ser testemunha onde você estiver. Você deve ter um posicionamento diferente. Eu creio que eu sou testemunha, isso faz parte de mim. Essa é a minha experiência, a vida de Deus está em mim. Eu posso ser usado por Deus aonde eu estiver. Eu só não vou ficar calculando para saber exatamente o momento em que Deus vai me usar. Eu vou vivendo a vida, mas eu sei quem eu sou. Então, quando tiver que acontecer, vai acontecer e eu vou estar ali pronto para ser usado por Deus. Para a vida fluir através de mim. Apareceu um endemoniado aqui na sala de aula. Eu não tinha me programado, eu estou estudando. Mas o que eu vou fazer? Eu vou expulsar esse demônio. Tem um enfermo aqui que falaram que o vizinho está enfermo do lado da minha casa. Vieram falar para mim. Eu sou testemunha, eu não estava pensando nisso, eu não estava aguardando isso. Mas apareceu, eu sou testemunha agora. Eu vou lá orar por ela. E Jesus vai curar. Existe a dimensão evangelizadora do indivíduo, que é essa que o perfume sendo liberado, o perfume de Cristo sendo liberado através de você em todos os lugares. Existe também a dimensão evangelizadora coletiva da pregação, que acontece também de forma natural. Quando as pessoas veem a gente juntos. É um testemunho poderoso, a vida em comunidade, a mutualidade que acontece na vida da igreja. É um testemunho tremendo de atração para as pessoas que estão no mundo, que estão sem Jesus. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: olhem, o mundo vai me conhecer vendo a unidade de vocês. Então, quando nós vivemos a vida de comunidade, da mutualidade, isso começa a mexer com as pessoas e elas falam: poxa, nós vamos nos tornando o bafão da onde moramos. Eu imagino lá na época de Jesus, né? Na época dos discípulos, da igreja, os movimentos acontecendo nas casas, o pessoal se reunindo, comendo junto. E o pessoal de fora falando: poxa, tem coisa diferente acontecendo ali. Você viu aquele povo alegre, né? Sempre se reúnem e ficam falando, dando risada, às vezes chorando. Eu vi até eles bebendo cerveja. Estavam cantando canções para Deus. De repente eu vi eles cantando música do Jota Quest. Cara, olha, sempre está aparecendo mais gente naquela casa. Você viu que aquele cara drogado ali, que sempre estava na biqueira, já não está aparecendo mais na biqueira? Eu vi ele entrando na casa com a esposa, com os filhos. Alguma coisa está acontecendo lá dentro. O que é esse negócio? E vai indo, daqui a pouco ela está puxando conversa, e daqui a pouco ela está querendo fazer parte, e aí está já ouvindo o Evangelho, aceita Jesus. Irmãos, eu ficava me perguntando assim no início, quando eu fui para Florianópolis, como é que eu vou pregar para as pessoas aqui, começar um negócio? Eu não sou de bater na casa de ninguém para ficar falando de Jesus. Tem gente que é, mas eu não consigo dessa maneira, não flui. E como é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar vendendo geladeira e consertando geladeira e vendendo móveis usados lá. E de repente dentro da casa, eu comprando geladeira, surge o assunto. Eu fui para comprar a geladeira. E de repente surge o assunto. Aí começamos a falar de Jesus, falar da igreja e se torna um contato. Surgiu lá para arrumar a geladeira de uma outra pessoa, fomos lá. Agora de pessoas que estão indo na igreja.
e consertando a geladeira, e consertou, depois voltou, deu problema, levamos para a oficina, foi lá, deu problema de novo, e tudo que ele vai e vem. E nisso tudo a gente teve várias oportunidades de falar de Jesus, de orar pela família, e hoje eles estão indo na célula. Uma outra família, também fomos lá consertar a geladeira. Aí lá consertamos, porque eu fui para consertar a geladeira, mas eu sei que eu sou testemunha. Essa é a identidade, em todo lugar. Surgiu o assunto e fomos falando de Jesus, da igreja. Daqui a pouco eu estava falando da graça para eles, e daqui a pouco eles estavam indo para a cela, estão indo, né, até agora. Tem uma revolução em várias pessoas que é fruto dessa experiência, esse contato que teve no dia a dia, no trabalho, sem alarde. Eu tenho vivenciado isso na minha vida, eu estou vendo os irmãos lá vivenciarem isso também. E eu creio muito que o crescimento da nossa igreja vai se dar dessa forma, irmãos. Você vai viver a vida de mutualidade com o seu GP, com os irmãos. Você vai para o teu trabalho com mais e mais, cada vez mais consciente de quem você é em Cristo. E as experiências serão inevitáveis na sua vida com a evangelização. As pessoas vão ser atraídas, as oportunidades vão ser abertas. Amém, irmãos? É muito importante. Tudo isso que você vai fazer, eu entendo que como acontece a evangelização é no indo que tem a ver com a minha vida de modo geral. Agora eu sou um cristão e aonde eu estiver, eu estou expressando o perfume de Cristo. E por causa da convicção, a consciência que eu tenho de quem eu sou, esse perfume vai sendo liberado e as pessoas vão sendo atraídas, as oportunidades vão se abrindo para mim. Eu sei que a pregação do Evangelho, esse indo, também no indo eu prego. E essa pregação acontece de diversas formas e a principal delas é a expressão de vida que acontece naturalmente. Mas eu também devo estar consciente que essa grande comissão ela acontece sempre motivada pelo amor. Diga assim, a grande comissão, a evangelização deve ser fruto do amor. Alguns tentam motivar os crentes a evangelizar pelo medo. Se você não evangelizar, você vai para o inferno. Se você não evangelizar, você está mal com Deus. Você vai ser disciplinado. Alguns tentam motivar pela acusação. Ah, você que não evangeliza não tem amor. Ah, você que não evangeliza, você está pecando. Porém, a verdadeira motivação para nós nos envolvermos, enganjarmos com esta missão, é termos revelação profunda do quanto nós fomos amados e favorecidos por Deus. Isso parece um assunto corriqueiro agora para nós, mas não é. Esse é um dos pontos mais importantes da nova aliança, você entender o quanto você é amado, quem você é agora para Deus e em Deus. Quanto mais compreensão disso, mais fluidez vai ter na sua vida para evangelizar. Que da mesma proporção, ou da mesma forma que você se sente profundamente amado pelo Senhor, o amor vai fluir de você. Então todas as oportunidades que surgirem diante de você, na carreira, no dia a dia, no indo, você vai aproveitar. Poxa, a pessoa veio contar um problema para mim que ela está enfrentando dentro do casamento, e porque o amor está fluindo da minha vida por essa pessoa, então eu vou falar do Evangelho para ela, eu vou dar atenção para ela, eu vou ouvir ela, eu vou orar por ela. Ela não é um peixe só que eu tenho que pescar, ela é uma pessoa preciosa, alguém que eu amo, alguém que o Senhor ama. E é por isso que eu vou me deixar ser um instrumento na mão de Deus, na vida dela agora. Você vai perceber que a mulher samaritana, ela não recebeu nenhuma ordem do Senhor. Vai e pregue o Evangelho agora que você bebeu da água viva, saia pelo mundo pregando para todo mundo. Não, ela bebeu da água da vida que é Jesus. Imediatamente ela começou a pensar nos familiares, nos amigos. Eu falei, eles também têm que ouvir isso. E eles também têm que conhecer Jesus.
Ela saiu do poço de Jacó, foi na cidade, falou para o pessoal, contou a experiência que ela teve. E mais para o final do capítulo 4 de João, você vai ver que uma multidão vai vindo até Jesus, da onde ela morava. E aí que Jesus diz, né, os campos já estão brancos para a ceifa, tal, referindo-se à multidão que estava vindo. Quem mandou? Quem obrigou essa mulher a fazer isso? É o amor. Experiência com o amor de Deus te leva a ter essa disposição, esse desejo de ser canal nas mãos de Deus para que outras pessoas também conheçam o amor dele, né? Só podemos amar como Deus ama se nos sentirmos amados por Ele. Ter revelação do amor de Deus nos motiva a orar. Ter a revelação do amor de Deus nos motiva a adorar, nos motiva a contribuir de uma forma diferente e nos motiva a evangelizar, a assumir essa identidade de testemunho que nós temos. Esse amor nos leva a vencer as barreiras da timidez. Esse amor nos leva a falarmos com convicção e com alegria. Esse amor nos leva a estarmos dispostos a passar por situações até mesmo difíceis, às vezes porque falamos de Jesus em uma oportunidade que Deus nos deu. Tipo, você não vai ficar falando de Jesus no seu trabalho, mas, poxa, chegou alguém contar uma necessidade para você e você percebeu que é a oportunidade, você vai falar. Ah, mas agora vai complicar minha situação no trabalho. Isso pode acontecer também. Você não vai ficar fazendo alarde, mas apareceu a oportunidade, você é testemunha, você ama aquela vida e você vai falar mesmo. E o amor vai fazer com que você esteja disposto, às vezes até ter que lidar com alguma situação difícil por causa disso. Jesus foi o Filho amado, eu acho legal isso, desde a eternidade a Bíblia diz. E o Senhor deixou claro, inclusive antes de começar o ministério dele: este é meu Filho amado, que eu tenho prazer. Aí você vai ver que a revelação do amor que o Pai tinha por ele fez com que Jesus enfrentasse as tentações, a missão e inclusive enfrentasse a morte lá na cruz, em nosso lugar. Amém, queridos? Então o que nós precisamos para realizar tudo isso? Compreenda que você não tem uma missão por começar, para ser começada na semana que vem. Você está envolvido nela, você é testemunho. Ela acontece no seu dia a dia. Não precisa forçar, não precisa alardear, não precisa escrever na sua testa que você é cristão, mas você precisa crer em quem você é. Que agora você é filho de Deus, essa é a sua identidade, você é uma testemunha onde você estiver. E tenha consciência do quanto você é amado por Deus. Isso vai ser suficiente para que o amor também flua de você para as outras pessoas. E o seu testemunho seja recheado desse amor. Queria que você ficasse de pé para a gente estar orando em cima dessa palavra.